Os falsos profetas, meus irmãos, eles só enganarão dois tipos de crentes. Fiquem certos disso. Eles enganarão aqueles crentes que creem em revelação extra-bíblica, ou eles enganarão aqueles crentes que não gostam de estudar as Sagradas Escrituras, porque não vão entender nada mesmo do que está acontecendo. As pessoas querem tanto ver anjos, conversar face a face com o Senhor. É por quê? Para que aumente a fé. É para que passem a crer. É o que eles querem? Porque agradar a Deus não é. Tudo que foi escrito para o ensino dos irmãos foi escrito. Então os irmãos querem aprender o que mais com estas novas revelações? Não podem ir além das Escrituras. Entendam quão poderosa é as Escrituras Sagradas. Entendam que os irmãos não precisam de outras revelações. Os irmãos querem o que mais? A Escritura não basta. Ela não é suficiente. O que os irmãos querem mais? Porque se os irmãos querem mais alguma coisa além das Escrituras, então os irmãos encontrarão nos falsos profetas. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal. Abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 24. Nós faremos a leitura do verso 3 por diante. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero que os irmãos prestem atenção neste versículo de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus irmãos, nós estamos refletindo nos dias do fim, nas profecias do Senhor. E nós temos visto que muitas coisas já ocorreram, daquelas as quais o Senhor aqui profetizou que aconteceriam. Dos dias dos apóstolos até hoje, muitas dessas coisas já aconteceram. Outras estão acontecendo e outras hão ainda de acontecer. Mas o Senhor nos alerta no versículo 11 do seguinte: ele diz que vão se levantar muitos, entenda, vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos serão enganados por esses falsos profetas. Antes de entrarmos a fundo nessa questão,
Eu quero falar com os irmãos da autoridade e do poder das Escrituras Sagradas, do quão ela te protege de falsos profetas, o quão ela é o teu escudo contra os falsos profetas. A Bíblia aberta é a palavra de Deus, mas ela fechada é só e continua sendo a palavra de Deus ainda, tanto quanto ela está aberta. A palavra de Deus aberta ou fechada te condena ou te salva. Ela é a palavra de Deus que precisa ser meditada, que precisa ser refletida. Você a lê, depois você a fecha, mas você não pode tirar ela do seu coração. E ela continuará sendo sempre a palavra de Deus, poderosa para te salvar e te livrar dos falsos profetas que hão de se levantar para te enganar. Observe, esses falsos profetas, eles vêm com sinais. As pessoas vão ouvir esses falsos profetas porque eles trarão consigo sinais que hão de te impressionar. Eles vão fazer coisas que você vai dizer, não seria possível alguém fazer um sinal desse se não estivesse com Deus. O Senhor Jesus Cristo, um pouco mais abaixo, no versículo 24, ele diz isso. Ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então observe como eles vão vir. Eles vão vir de uma forma que será quase impossível você não se deixar seduzir por eles. Porque eles vão vir com grandes sinais e prodígios para encher os teus olhos, para saciar o seu coração. E Jesus Cristo conclui dizendo, vede que eu vos tenho predito. Eu estou pré-dizendo a vocês, eu estou alertando a vocês, vejam que eu estou avisando. Quando isso ocorrer, vocês não terão desculpas de que não sabiam que eram assim. Meus irmãos, recentemente, eu vi um jovem comemorando um vídeo de um pregador renomado, de linha reformada, o reverendo Hernandes Dias Lopes, o qual ele estava, de alguma maneira, confortando, enchendo o coração dos seus seguidores que o admiram, neopentecostais. E neste vídeo, Hernandes dizia o seguinte, que o batismo com fogo é uma realidade bíblica e que os crentes devem buscá-lo. Bem, o contexto aonde é relatado esse batismo com fogo vem do contexto de João Batista. Quando ele vê fariseus indo ao batismo, e ele diz a estes fariseus que vinham ao batismo que o Senhor Jesus Cristo virá para arrancar a palha e jogá-la no fogo, e para recolher para o seu celeiro o trigo. Então é nesse contexto que João Batista diz, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, ele diz que será aquele batismo no qual o Senhor recolhe o seu trigo para o celeiro. E o batismo com fogo será aquele aos quais o Senhor lançará em fogo inextinguível, para queimar a palha. Mas Hernandes tenta pegar outro caminho. Não sei se para tentar agradar aqueles que o ouviam, ou se
realmente ele consciente está se desfazendo do que muitos no meio reformado já ensinam a respeito desta passagem. Batismo de salvação e batismo de destruição nós vemos também na travessia do Mar Vermelho. As Sagradas Escrituras dizem que os judeus foram batizados na travessia do Mar Vermelho. Mas não esqueçam que outros também entraram no Mar Vermelho, os egípcios. Ou seja, eles foram batizados para destruição, quando o mar fechou sobre eles. E os judeus na salvação, quando passaram por este mar. Mas esta questão eu trato com os irmãos em outra ocasião. O vídeo não era todo, então não sei se Hernandes teve o cuidado de alertar aos seus seguidores neopentecostais de que os dons extraordinários cessaram. Não dá para saber se ele os alertou. Mas, que é certo que todos precisam ter consciência de que somente as Escrituras, somente a Bíblia Sagrada, ela é capaz e suficiente de te guiar contra todo engano que se levantar no mundo e de uma maneira que você possa agradar ao Senhor. Se ele teve esse cuidado ou não, eu não sei. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui da igreja de Agrestina que é sobre isso que nós vamos ver. Sobre o perigo de você buscar revelações fora das Escrituras Sagradas. Não se agrada crente dizendo a eles o que eles gostam de ouvir. Se agrada ou se aborrece o crente, tirando deles a mentira em que eles confiavam e dando a eles o que eles precisam para não serem enganados pelos falsos profetas. É assim que se agrada ou se aborrece ao crente. Meus irmãos, se tem um agir da besta que tem o propósito de enfraquecer a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, este agir será através dos sinais e prodígios extraordinários, os quais, infelizmente, os neopentecostais tanto correm atrás. Se os irmãos prestarem atenção na história da igreja, a igreja sempre foi atacada na doutrina da suficiência das Escrituras. Por que este livro é tão atacado? Porque este livro ele tenta ser tão desvalorizado, desmerecido no meio do povo de Deus? Porque este livro não pode ser apenas ele suficiente para a vida do crente? Porque sempre na história da igreja alguma coisa tem que ser colocada ao lado das Sagradas Escrituras. Durante décadas e décadas, a palavra de Deus vinha sendo algemada pela tradição católica. Então, Deus, por sua misericórdia, levanta um simples homem para fazer com que a sua palavra quebrassem aquelas cadeias e fosse levada aos quatro cantos do mundo. Foi justamente quando a imprensa foi criada. Deus levanta Lutero quando a imprensa é criada. Isso acelera o processo de divulgação da palavra de Deus. Mas é óbvio, Satanás não ficaria satisfeito com aquela divulgação da palavra de Deus. E um golpe deveria ser levantado. E o que Satanás fez? Ele dissemina seu veneno herético em um grupo de crentes, os quais se denominam de Quakers. E a doutrina desse grupo era a seguinte: não acreditavam no batismo e não acreditavam na comunhão formal. Eles acreditavam só em um batismo espiritual e não formal. E mais, essa sociedade cristã não acreditavam em sacerdotes, ministros, pastores. Eles achavam que não prestava disso. Porque eles diziam o seguinte: cada crente é um sacerdote, então
cada crente recebe a inspiração do Espírito Santo e ele próprio pode trazer uma palavra porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Não precisa ter um pastor, não precisa ter um ministro, porque qualquer um pode ser inspirado pelo Espírito Santo para trazer alguma revelação. Esse grupo, os Quakers, eles encontraram um lugar seguro em Rhode Island, onde todas as formas de culto eram permitidas. Nenhuma forma de culto era corrigida, era contrariada. Você se reunia e você fazia o culto que você quisesse a Deus. Observe que os neopentecostais trazem um pouco desta prática quando eles fazem uma forma de culto sem reverência, sem ordem, e quando também trazem revelações, dizendo que o Senhor, naquele momento, está revelando a eles o que eles precisam saber. A revelação vem fresquinha no momento do culto. Lutero, é óbvio, combateu tal ensino, porque Lutero sabia que este ensino só tem um objetivo: de enfraquecer a autoridade das Escrituras no seio da igreja. Então, Lutero, dentro de toda essa guerra espiritual, ele diz a sua famosa frase: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante. E tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a que há de vir. Esse amor pelas Escrituras é que te protegerá, é que te guardará contra os falsos profetas que hão de se levantar. Digam, meus irmãos, dê-me de beber das sagradas Escrituras, ó Senhor, e não beberei em mais nenhuma outra fonte. Crente que corre atrás de batismos neopentecostais, de batismos onde se revelam sobre eles dons extraordinários, como sonhos, visões, línguas estranhas, profecias extra-bíblicas, só fazem isso porque ainda não saborearam verdadeiramente o quão profunda e valiosa é a palavra de Deus. Quando eles saborearem a palavra de Deus, eles não sentirão falta de mais nada fora da Bíblia. Eles só querem uma palavra e nenhuma outra. É a palavra das Sagradas Escrituras. No dia que eles beberem de fato, eles dirão: Senhor, nunca mais quero beber de outra fonte que não seja a tua santa palavra. Dito isto, voltemos para o nosso texto. Pois o Senhor aqui está nos advertindo contra estas coisas. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Os falsos profetas, meus irmãos, eles só enganarão dois tipos de crentes. Fiquem certos disso. Eles enganarão aqueles crentes que creem em revelação extra-bíblica, é óbvio, porque aí eles vão ter o que oferecer a esses crentes, e esses crentes vão estar buscando justamente isso e abraçarão essas ideias. Ou eles enganarão aqueles crentes que não gostam de estudar as Sagradas Escrituras, porque não vão entender nada mesmo do que está acontecendo, e aí seguirão esses falsos profetas. Tenham muito cuidado, meus irmãos, porque aonde encontra-se a força da besta e do falso profeta, da besta e do anticristo, é justamente no seduzir por sinais e prodígios o povo que lhes assiste. Observe o que diz em Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 4. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo,
e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? João vê uma segunda besta, Apocalipse 13, do 11 ao 15. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava com um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Observe que tudo isso está envolvido sinais e prodígios que enchem os olhos daqueles que buscam estas coisas. O anticristo, ele chegará também com sinais e prodígios. Estes tão cobiçados no mundo neopentecostal. Observe o que Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 12. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então observe como ele vem, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não recebem plenamente as Escrituras para serem salvos. Recebem em parte, alguns. Dividem as Escrituras com um monte de outras coisas. Estes não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus irmãos, assim é Satanás. Satanás, ele sabe o que é que satisfaz o ego dos homens. Ele sabe o que é que enche os olhos das pessoas. Ele sabe do que as pessoas gostam de correr atrás. O apóstolo Paulo aos Coríntios já advertia que Satanás envia seus ministros, seus asseclas, para enganar e seduzir a igreja. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então observe que ele é malicioso. Ele entra na igreja e os crentes não percebem. Os crentes têm na mente que a manifestação de Satanás ou a entrada de Satanás na igreja é de supapos e sulavancos e quedas e
e contorções, quando na verdade Satanás entra na igreja, muitas vezes sobe no púlpito e os crentes nem percebem. E por isso o apóstolo Paulo, novamente aos Coríntios, só que na segunda carta ele diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Assim como Satanás enganou Eva com a sua astúcia, Satanás hoje tenta enganar a igreja com a sua astúcia. Para quê? Para tentar corromper os irmãos na sua relação com o Cristo das Escrituras. E como foi, meus irmãos, que Satanás enganou Eva? Os irmãos lembram? Será que não foi oferecendo a Eva uma palavra à parte da palavra de Deus? Será que não foi levando para Eva uma nova revelação, a qual contrariava a revelação do Senhor? Aonde o Senhor disse: olha, a minha revelação é esta, que se vocês comerem deste fruto, você vai morrer, Adão. E a revelação extra de Satanás foi: é certo que não morrerás. Então, desde o início da criação, a palavra de Deus vem tentando ser posta em dúvida por novas revelações. Vejam que a serpente deu início a todo esse contexto de contrariar a palavra de Deus. A besta e o anticristo farão todos os tipos de sinais para tentarem seduzir e enganar os crentes. E o Senhor Jesus nos alertou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Aqui, só neste capítulo, é a segunda vez que o Senhor Jesus Cristo está falando da sedução desses falsos profetas. O apóstolo Paulo também alerta aos Gálatas, quando ele diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então observe que a igreja dos Gálatas também estava sendo atacada. E Paulo agora se levanta para defender também a igreja dos Gálatas. E ele diz: olha, estão querendo perverter as Escrituras. Estão querendo perverter a verdadeira revelação de Deus no meio de vocês. Esta é a intenção da besta e do falso profeta: transtornar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para prevenir e proteger o povo de Deus de se deixar levar por novas revelações, por falsos ensinos. O apóstolo Paulo vai longe e alerta: mas, ainda que nós, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho que vá além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Então Paulo olha para esses irmãos e diz: olha, imagine que amanhã a gente chegue contrariando o que a revelação de Deus disse. Nós, apóstolos, chamem-nos de malditos. Mas olha, se um anjo descer do céu e trouxer uma nova revelação, chamem esse anjo de anátema, de maldito. Porque a palavra das Escrituras, meus irmãos, ela tem que ser única no meio do povo de Deus. Paulo reforça o cuidado, repetindo a frase, e ele diz: assim como vos dissemos, e agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, seja este quem for, habite ele no céu ou na terra, se trouxer uma nova revelação, algo que seja fresquinho e sedutor, mas que não seja a Escritura, considerem o tal como maldito, anátema. Observe que
Tanto Jesus Cristo como Paulo, ele repete 2 vezes a mesma coisa que ele fala. Porque isso é muito grave e isso é muito sério, meus irmãos. Para se livrar de tais seduções, você precisa pensar apenas em agradar a Deus. Somente em agradar a Deus. Foi o que Paulo fez. Observe o que o apóstolo Paulo faz. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Para que você esteja protegido, imune às revelações dos falsos profetas, você só precisa ter uma coisa no seu coração, um propósito no seu coração. Agradar a homens é o engano fatal. Você precisa entender em seu coração que agradar a Deus é o único meio que será possível para que você esteja precavido contra os falsos profetas. Se tivesse ainda que agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esse era o segredo do apóstolo Paulo, esse tem que ser o segredo dos irmãos. Agradar a Deus. Entenda, quando se diz assim, eu não procuro agradar a homens, a primeira coisa que vem à mente são as pessoas que estão à nossa volta. Mas esses daí são fáceis de você não querer agradar. O mais difícil de você não querer agradar é esse homem aqui, ó, que está dentro de você. É você próprio. Porque quando o seu coração tiver desejo por uma coisa, difícil será você dizer para ele não. Porque este é o pior homem que tem, você próprio. Sabem quem são? E de onde vêm as revelações das Sagradas Escrituras? O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso aqui, sim, é garantido como revelação de Jesus Cristo. E de quem são as revelações? As novas revelações que vêm sendo recebidas no meio neopentecostal. De onde vêm e de quem são? Bem, esses profetas, eles podem dizer de Deus. Se essas novas revelações vêm de Deus aos neoprofetas, então o que eles precisam fazer é cuidar de escreverem as visões e as revelações que eles têm aqui nas Sagradas Escrituras. Eles têm que escrever. Se de fato o que eles falam é a palavra de Deus, em verdade, então eles têm que escrever nas Escrituras essas palavras. Porque é de Deus. A palavra de Deus tem que estar nas Escrituras. Ah, não. Mas eles podem dizer que o Senhor em Apocalipse diz que amaldiçoará qualquer um que acrescentar na sua palavra. O Senhor Deus há de amaldiçoar. Jamais farei isso. Todo profeta, ele não entende que anunciando novas revelações, ainda que não as escrevendo aqui, ele anda acrescentando. Ele anda acrescentando à palavra de Deus aquilo que não está escrito. Ele só não registrou, mas ele está acrescentando. É uma nova revelação. O Senhor diz, olha, selou, acabou, ninguém tira, ninguém acrescenta, mas ele continua dizendo que há uma nova. Se há uma nova, então há um acréscimo. Se há um acréscimo, então receberão todas as maldições escritas no livro desta lei. Sua revelação será esquecida no tempo e no espaço, se você não registrar lá aqui.
eu recebi uma revelação agora do Senhor. Uma nova revelação. Se você não a escrever aqui, ela vai ser apagada no tempo. Ou vão distorcê-la e ninguém vai saber qual é a verdade. Por isso o Senhor aqui registrou tudo e você pode conferir. E Ele tem preservado este livro. Bem, essas revelações se apagarão no tempo e no espaço. E se vão se apagar, é prova de que não é palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo, segundo o próprio Cristo, é que passará o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. Isso é o poder da verdadeira profecia de Cristo. Então, meus irmãos, se sobre você vier o dom de novas revelações, visões, profecias, sonhos, estas coisas... mas veio, eu nem estava buscando, veio sobre mim, eu estou tendo visões, revelações. Ore ao Senhor e diga: Senhor Jesus, tira de mim. É que eu já tenho a tua escritura sagrada. E não quero nada interferir na nossa relação. Não me dês novas revelações, apenas me dê conhecimento para entender e sabedoria para compreender as tuas antigas revelações. A única, a que consta na tua palavra escrita. E se um dia você deitadinho no seu quarto, lá, meditando no Senhor, aparecer um anjo para você, diga a esse anjo: querido anjo, eu já tenho o Senhor Jesus nas Escrituras Sagradas. Volte a ser invisível, por favor. E se o Senhor Jesus Cristo aparecer para você, em momento que você está aflito ou em qualquer momento de êxtase, diga: Senhor, eu já te tenho nas Sagradas Escrituras. Não preciso de nada fora dela. Deixe nosso encontro para o último dia, como o Senhor garante em sua palavra. Permaneça comigo como o Senhor vem sempre permanecendo ao meu lado, como garantistes, e todos os dias estarei convosco até a consumação do século. Eu já sei que o Senhor está aqui comigo, não precisa aparecer, Senhor. Deixe esse encontro para o dia que o Senhor marcou. Com certeza isso agradará extremamente ao Senhor. Pode ser que não agrade você, não é? Porque coisas assim são maravilhosas demais. Pode ser que não agrade seus ouvintes, mas com certeza agradará extremamente ao Senhor. E como Paulo disse: estou eu à procura de agradar a homens ou a Deus? Se eu estivesse à procura de agradar a homens, além de Cristo eu seria. Então, lembrem-se de Tomé, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo disse com a sua palavra: eu ressuscitarei, eu voltarei para vocês. Tomé disse: ele voltou, não acredito não. Ele ressuscitou, não acredito não. Eu vou acreditar se eu ver e tocar nele. Pois bem, o Senhor satisfez Tomé. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Estes não serão enganados pelos falsos profetas. Porque eles estão satisfeitos com o que ouvem. Eles não precisam ver. Eles estão satisfeitos com os que ouvem das Escrituras, com o que aprendem das Escrituras. Eles não querem outra coisa referente à sua relação com Deus, senão as Escrituras. O que Jesus Cristo disse para Tomé foi: agora. Agora você crê? Agora que você está me vendo, você crê? Tomé, muito felizes são aqueles que não agirão como você.
mas que crerão sem ver. Por que então as pessoas querem tanto ver anjos, conversar face a face com o Senhor? É por quê? Para que aumente a fé? É para que passem a crer? É o que eles querem? Porque agradar a Deus não é. Aqueles que procuram estas coisas não estão interessados em agradar a Deus. Porque se estivessem, não pediriam estas coisas. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 15, o versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, para o ensino dos irmãos foi escrito. Então os irmãos querem aprender o que mais com estas novas revelações? Com estes novos profetas que trazem revelações fora da Bíblia. O que é que os irmãos querem aprender mais? Se as Escrituras dizem que tudo que foi escrito para o vosso ensino. O apóstolo Paulo, ele diz ainda aos Coríntios 4, capítulo 4, 1 Coríntios, o versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Tudo isso que vocês estão vendo em mim e Apolo, toda essa luta, todos esses exemplos, é para que vocês aprendam uma coisa: não passem daqui. Vocês não podem ir além das Escrituras, do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque só trará guerra, só trará confusão. E ainda a Timóteo, na sua segunda carta, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Entendam quão poderosa é as Escrituras Sagradas, entendam que os irmãos não precisam de outras revelações. Entendam que estes profetas que hão de se levantar farão de tudo que puderem para encantar os irmãos, para que o brilho das Escrituras não tenha mais força no vosso meio, para que outras coisas atraia e seduza os irmãos. E para terminar, eu quero ler o que o Senhor diz, fechando as Escrituras Sagradas no último livro. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Ponto. Os irmãos querem o que mais? A Escritura não basta. Ela não é suficiente. O que os irmãos querem mais? Porque se os irmãos querem mais alguma coisa além das Escrituras, então os irmãos encontrarão nos falsos profetas que se levantarão para enganar e seduzir a muitos. Ainda trataremos dessa questão, não temos tempo suficiente para ver tudo que está envolvido em um assunto tão complexo. Porque eu sei que muitas perguntas surgem na mente das pessoas. Ai, por que aconteceu? Ai, por que na igreja? Ah, não, mas tem um crente sincero, olha, reformado, que ele fez e desfez, e muitas coisas surgem. Nós vamos tratar disso. E os irmãos vão poder acompanhar e ver o que o Senhor Deus, em sua palavra, fala a respeito de tudo isso. E isso fortalecerá os irmãos a que não sejam seduzidos e enganados quando os falsos profetas encontrarem os irmãos. Que
Que Deus nos ajude e nos socorra.